Kogaku Ryoyou Seido. Esse daqui é uma ajuda que tem dentro do seguro de saúde para quando os seus gastos médicos têm um valor muito alto durante um mês. Mas, por exemplo, se é uma internação por causa de câncer, lembrando que o seguro saúde ele cobre 70%, então você precisará pagar 30% do valor total. E daí eu trouxe aqui para vocês, né? E como podemos nos prevenir? Então, para esses casos, existe um seguro chamado Iryo Hoken. No Japão é muito popular também o Gan Hoken. Gan é câncer em japonês. Fez o seguro hoje, né? E se você for diagnosticado de câncer daqui uma semana, a seguradora já não cobre. Então vamos começar. Hoje o assunto vai ser o último assunto desse tópico, né, gerenciando riscos, que é o seguro de internação, cirurgia e câncer, né? A mesma coisa que eu falei, na verdade, sobre o seguro de vida, a gente tem que colocar no nosso planejamento financeiro algumas situações que possivelmente pode acontecer, né? São eventualidades que, se acontecer, o gasto é muito grande. Tanto é que hoje eu vou trazer alguns valores aqui para vocês. E eu gostaria de saber, antes de começar aqui na aula, comenta aqui pra mim se vocês têm algum seguro de internação, cirurgia ou seguro próprio para câncer. Pode ser do Kemin Kyosai também. Eu tenho muito interesse em saber se vocês, né, estão fazendo esse tipo de seguro, ou se vocês, além da reserva de emergência que a gente já tem que ter, né, eu sempre recomendo ter pelo menos 3 meses do salário, além da reserva de emergência, se vocês têm um aporte ou, né, algum dinheiro guardado para esse tipo de eventualidade. Comenta aqui para mim. E eu vou trazer alguns insights, algumas dicas na aula de hoje, o que a gente tem que pensar na hora de fazer esses tipos de seguro, porque não é somente os gastos que a gente vai ter no médico, tem outros gastos também que a gente tem que ter em mente. Então vamos começar. O que irei aprender hoje? Hoje eu vou ensinar a vocês um pouco, como eu falei no começo da aula, não tem como eu me aprofundar muito, porque principalmente esse tipo de seguro varia muito de seguradora para seguradora. As seguradoras têm vários tipos de produtos, então eu vou falar o básico, como que funciona, né, para vocês poderem ter uma noção de como que funciona, para daí sim, quando for perguntar para o seu corretor qual tipo de seguro que ele pode te oferecer, aí você já ter mais ou menos em base como que funciona, tá? Seguro de internação, cirurgia e câncer. Então eu trouxe aqui para vocês. Nas aulas passadas nós vimos seguros relacionados a casos de morte, acidentes como incêndio e acidentes de carros. E se precisarmos de cirurgias, internação, como que nós conseguimos prevenir para esse caso? Primeiro, queria fazer então uma revisão aqui com vocês que estão me acompanhando todas as semanas. Vocês lembram na aula 2 que eu expliquei um pouquinho sobre esse daqui, ó? Kogaku Ryoyou Seido. Kogaku Ryoyou Seido. Esse daqui para quem não lembra ou para quem não assistiu a aula 2, eu gostaria de fazer uma revisão. Esse daqui é uma ajuda que tem dentro do seguro de saúde para quando os seus gastos médicos têm um valor muito alto durante um mês. Quando eu falo durante um mês, é do dia 1º até o último dia do mês, né? Dia 30, 31. Aí, isso daqui tem uma tabela, tá? Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque isso daqui já foi explicado na aula 2. Então, quem não assistiu a aula 2, depois volta na aula 2 e assiste. Mas tem uma tabela de acordo com o salário, onde ele reduz esse valor dos gastos, né? Então, por exemplo, se era um gasto que você deveria pagar 500 mil ienes, reduz para 100 mil, por exemplo, tá? Daí isso aqui vai variar também, né, do valor do seu salário e tudo mais. E junto com esse, né, tem uma outra ajuda que eu não sei de cor, acho que é Gendogaku alguma coisa. Esse daqui, pelos brasileiros, é conhecido como Hoken branco. Então, dentro desse Kogaku Ryoyou, né, ao invés de você pagar 500 mil uma vez e depois solicitar essa ajuda de volta, para no final você pagar somente 100 mil, né, tem como você fazer essa outra solicitação e lá na porta do hospital você pagar somente 100 mil ienes, ao invés de pagar 500 mil e depois voltar esse valor através dessa ajuda, tá? Só um conhecimento básico, né? Nessa aula
2 eu falo a palavra certinha, tá? Quem também lembra ou tá com o material da aula 2, comenta aqui pra ajudar as outras pessoas pra falar como que é o nome, porque o nome não é Roquém Branco, tá? Eu não sei porquê, na verdade. Alguém sabe por que que o nome é Roquém Branco? Que os brasileiros denominaram de Roquém Branco, mas ele não é Shiroi Roken Nihongo, tá? Tem outro nome. Aí, o que que eu queria... Por que que eu trouxe esse Kodogaku Ryoyo? Aqui eu trouxe uma tabela com alguns gastos de internação, tá? Não sei se a tradução tá certa, coloquei no Google Tradutor mesmo, mas, por exemplo, se é uma internação por causa de câncer, lembrando que o seguro-saúde, ele cobre 70%, então você precisará pagar 30% do valor total, né? Então, se deu 1 milhão, você vai pagar 300 mil lá no hospital. A internação, né, por causa de câncer, isso aqui também, câncer tem vários tipos de câncer, tá? Isso aqui eles pegaram uma média mesmo. Supomos que deu o valor de 324 mil ienes, né, que é a média aqui. Com o Kogaku Ryoyo-hi, vai sair do seu bolso 89 mil ienes, tá? Então, lógico que daí vai variar, né, do tempo de internação. Aqui eu não lembro se estava incluso também cirurgias, mas acredito que está incluso cirurgias também, caso necessite, né, além do tratamento, fazer alguma cirurgia à parte. E então, mesmo usando, né, o Roquém branco, no final sai uma boa quantia do nosso bolso. E lembrando que isso daqui é uma média, né? Pode ser que seja bem mais caro que isso ou não, né? Ou pode ser também, vai variar também do tempo de internação. Mas eu trouxe aqui a tabela da média aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de valor mesmo, né? Porque eu mesma nunca tive nessa situação. Então, quando a gente não, né, nunca passou por isso, a gente não tem muita noção de quanto que gasta realmente. E para não ser pego de surpresa também. E daí eu trouxe aqui para vocês, né? E como podemos nos prevenir, então, né? Apesar de não ser um valor absurdamente caro, tem doenças que não é só uma internação. Às vezes você tem alta e aí volta, aí você tem que ficar internado de novo. Então, para esses casos, existe um seguro chamado Iryo Hoken. Eu chamo esse seguro de internação e cirurgia, porque por fim ele cobre esses dois pilares, né? Então eu trouxe aqui também, né, onde é pago um valor fixo. Então, esse daqui é um seguro onde é pago um valor fixo, não é de acordo com o valor que você for gastar, é um valor fixo que é pago para você, de acordo com os dias internados e também de acordo com a cirurgia realizada. Aí, fora o Iryo Hoken, no Japão é muito popular também o Gan Hoken. Gan é câncer em japonês. Então, aqui no Japão é muito popular ter o Gan Hoken, porque o Japão, ele é um país, eu coloquei até aqui uma curiosidade, né? Vocês sabiam que, estatisticamente, no Japão, a cada 2 pessoas, uma morre de câncer? E esse daqui não é porque, né, por causa da a gente estar morando no Japão, é mais fácil de ter câncer, não é isso. É porque aqui, a chance de você morrer de outros casos é menor do que no Brasil. Um exemplo, a chance de você morrer por causa de alguma violência, como um assalto, por exemplo, é muito mais baixa, estatisticamente. Se bem que ultimamente tá tendo alguns casos, né, meio... eu fico com medo até de andar de trem às vezes. Mas, então, a chance de você morrer por causa de acidentes, de violência, é muito menor do que no Brasil. E também, a longevidade ajuda nisso. Porque quanto mais, né, mais idoso você for, a tendência, né, estatisticamente, aqui eu tô falando de dados, tá? Mas estatisticamente a chance de você ter câncer aumenta também. Então, por causa disso, é muito popular aqui no Japão fazer o seguro contra câncer. Eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença exata entre o Iryo Hoken e o Gan Hoken. Tá bom? E só outra curiosidade aqui também, que eu gosto muito de dados. Isso daqui, né, vocês acho que já perceberam, né? E estatisticamente, a taxa de mortalidade de pessoas de 20 a 40 anos aqui no Japão, a porcentagem mais alta que tem é de suicídio. Então, ou seja, assim, com outras palavras, eu tô meio brincando, mas falando verdade, né? Se você não tentar se suicidar,
a chance de você morrer entre os 20 até os 40, ela é muito baixa, mas muito baixa mesmo. Vamos para o assunto da aula, Clarice. Então aqui, seguro de internação e cirurgia. Cada seguradora, ela possui seu produto, como eu repeti várias vezes no começo da aula. Então não tem como eu falar para vocês que é exatamente dessa forma, mas eu posso falar para vocês mais ou menos como que funciona. Normalmente, o seguro de internação e cirurgia, ele tem dois pilares, que é esse daqui, ó, internação e cirurgia. Algumas seguradoras, elas colocam também esse terceiro pilar, que são consultas médicas. E a internação, como que é a cobertura? Ela é uma cobertura diária. Por exemplo, você ficou internado 10 dias, a diária daí varia, né, também do produto da seguradora, mas normalmente é de 10 mil ou 5 mil ienes, aí vai depender do contrato que você fizer. Então, se for 10 dias internado por 10 mil ienes, então no final você recebe 100 mil ienes. E coloquei aqui também uma coisa que talvez, né, vocês não saibam, é uma curiosidade também, mas a maioria das seguradoras possuem um limite de dias de internação, porque tem tipos de doença que aquela internação ela fica muito longa, né? Não é uma internação de poucos dias ou de 1, 2 meses. Então, a maioria das seguradoras, elas colocam um limite ali, dias de internação, de 60 ou 120 dias. Aí vai variar de seguradora para seguradora. E também, né, como eu comentei também agora há pouco, tem casos que você ganha alta, né, mas a doença volta e você precisa ficar internado de novo. Então, na maioria das seguradoras também, além desse limite de dias consecutivos de internação, eles têm também dias de internação total pela mesma doença. Então, a maioria das seguradoras funciona dessa forma. E a cirurgia, eles ajudam de acordo com o contrato que você fizer, o contrato pilar da internação. Então, se você fez um contrato de internação de 10 mil ienes diário, eles vão colocar ali, por exemplo, 10 vezes, 20 vezes ou 40 vezes a mais desses 10 mil. Então, se você fez 10 mil e é 40 vezes a mais, aí o valor da ajuda da cirurgia é de 400 mil ienes. Aí, esse terceiro, tem seguradora que já tem no contrato principal, ou algumas seguradoras têm esse daqui como uma cláusula, então você vai colocar um adicional ali de consultas médicas. E essas consultas médicas, normalmente a consulta médica relacionada a essa internação. Então, assim, para vocês, né, terem uma ideia melhor de como funciona, a internação vem em cima mesmo, né? Então você vai fazer um contrato do seguro da internação, 10 mil ienes por dia, 5 mil ienes por dia, e dali vem a ajuda da cirurgia, ou, né, de consultas médicas, caso tiver incluso no seguro da internação. É assim que funciona. Eu, né, comentei agora também que é muito popular o seguro contra câncer, e o seguro contra câncer, ele funciona mais ou menos da mesma forma. A diferença é que a maioria dos seguros contra câncer aqui no Japão, eles têm esse daqui, ó, diagnóstico de câncer, né? Ou vai estar escrito dessa forma, Ganshindan Kyufukin, ou ele vai estar escrito assim, ó, Ganshindan Ichijikin. Essa palavra Ichijikin eu acho interessante vocês aprenderem. Ó, aqui a gente aprende Nihongo também. A maioria dessas ajudas de uma vez só, né, um valor fixo, pagamento fixo, eles utilizam esse termo de Ichijikin. Então, a maioria dos seguros de câncer tem esse Ichijikin. Então, quando você é diagnosticado, que tem câncer, a seguradora ela já te paga um valor fixo antecipadamente. Não precisa terminar a internação, né, o tratamento, para daí sim você solicitar a seguradora, que é o que costuma acontecer, né, no caso desse seguro de internação. Então é uma grande ajuda mesmo para quem, né, principalmente, como eu falei no começo da aula, para quem não tem uma reserva para esses casos, é de grande ajuda. E outra característica também do seguro contra câncer, não são todas as seguradoras, mas a maioria possuem esse daqui, ó, Menseki. Isso aqui é também uma palavrinha importante, que ela significa assim, ó, isenção de responsabilidade. Como assim? Por exemplo, né, como eu escrevi aqui, você fez o seguro hoje, né? E se você for diagnosticado de câncer daqui uma semana, a seguradora já não cobre. Então, eles deixam isso daqui especificado no contrato, né? Normalmente é 90 dias, mas pode ser que seja menos ou mais, aí vai depender da seguradora. Mas durante esse período, mesmo se você for diagnosticado, né, que está com câncer ou outras doenças que eles especificarem ali no contrato também, o seguro não cobre, tá? Isso daqui também é uma forma também de evitar, sabe? A pessoa, ela tá se sentindo ruim, daí pensar, vou fazer um seguro,
né? Se der tudo errado, eu tenho seguro, mas se eu não tiver doente, então eu saio do seguro, por exemplo, né? Então, para evitar essas coisas, a seguradora, ela coloca normalmente esse daqui, menseki, tá bom? Aqui eu trouxe também uma palavrinha em Nihongo muito importante de vocês aprenderem, que é esse daqui, ó, tokuyaku. Esse daqui não é só no seguro de internação e cirurgia, mas nos outros seguros também vai estar escrito dessa forma, todas as cláusulas que forem adicionadas. Então, se, por exemplo, no seguro de carro, quem assistiu a aula passada, eu falei muito do Kobai, né? O Kojin Baishou Sekinin Tokuyaku. Então, normalmente ele vai ter o nome do seguro e vai estar escrito Tokuyaku. Então, aquilo ali quer dizer que tem como você incluir, adicionar no seu seguro. E quais tipos de Tokuyaku que tem no seguro de internação? Eu trouxe aqui 2 que são mais populares. Claro que cada seguradora tem a sua cláusula, né? Tem as suas cláusulas, os seus tokuyaku, mas eu trouxe aqui 2 populares, que é Josei Shippe, que é doenças femininas, né? E o que é doenças femininas? É câncer do colo do útero, por exemplo, ou câncer de mama. Então, normalmente é seguros voltados para mulher, né? Então, por exemplo, né, se você colocar essa cláusula, de vez de ser 10.000 ienes a diária da internação, eles pagam 20. Um exemplo, tá? Isso aqui vai variar muito de seguradora para seguradora. E também tem, bastante popular, esse Sandai Shippe Tokuyaku. Sandai Shippe significa 3 doenças principais, que é câncer, ataque cardíaco e derrame. Então, se, por exemplo, esse aqui daí também depende da seguradora, tá? Mas se... acho que eu escrevi até errado aqui, depois eu vou consertar, tá? Mas se você for diagnosticado com esses 3 tipos de doença, você não precisa mais pagar o seguro, por exemplo, né? Então tem cláusulas assim. Então sempre veja quais tokuyaku que tem na sua seguradora, para daí ir incluindo as cláusulas que você tem interesse. E tem muito tipo, mas muito tipo mesmo, por isso que eu falei para vocês que essa aula ia ser bem superficial, tá? Porque varia muito de seguradora para seguradora. E um opcional que eu recomendo muito vocês colocarem é esse daqui, ó, Senshin Iryo. Senshin Iryo. A tradução dele, né, a tradução ao pé da letra é medicina avançada. Tá? Senshin é avançado, Iryo é medicina. Tem algumas cirurgias que, por exemplo, elas foram testadas, né, foram estudadas em hospitais universitários, né, da Eigaku Byoin, foram testadas, e só que o Shakai Hoken e o Kokumin Hoken ainda não veem essas cirurgias como cirurgia, sabe? Eles ainda não aprovaram, digamos, né? Porém, o Ministério da Saúde, o Conselho Dosho, já aprovou. Tem esse tipo de cirurgia. Então, o que acontece? O seguro-saúde, né, tanto o Shakai Hoken quanto o Kokumin Hoken, como eles não aprovaram ainda, eles não vão cobrir. Então, apesar de já serem cirurgias aprovadas pelo Ministério da Saúde e o hospital já fazer essas cirurgias, o seu seguro-saúde não vai cobrir. Então, vai ser 100% do seu bolso, ao invés de ser só 30%, né? Então, incluindo essa cláusula do Senshin Iryo, o seu seguro de internação e cirurgia, ele cobre também essa cirurgia, só que como tokuyaku, como cláusula. E como que funciona essa cláusula? Normalmente é ichijikin, é um valor fixo. Ah, mas aqui também vai variar de seguradora para seguradora. Eu tô falando muito também em base do meu conhecimento lá de alguns anos atrás. Hoje em dia talvez os seguros devem ter mudado um pouco, mas ainda continuam tendo essa cláusula, que eu recomendo muito vocês colocarem, porque por fim, então voltando aqui, né, nas aulas passadas, né, na revisão que eu fiz com vocês, por fim, com esse Kogaku Ryoyo Hisendo, baixa bastante o custo da cirurgia, sabe? Eu trouxe até para vocês aqui a tabela, né? Apesar do mais caro ser 253.000 ienes, esse aqui é um valor que dá pra gente juntar, né, e dá pra gente guardar, né, para essas eventualidades. Mas esse Senshin Iryo, esse tipo de cirurgia, por serem cirurgias avançadas também, elas custam muito caro. Tem cirurgia que chega a custar até 3 milhões de ienes. Então eu sugiro sim que vocês façam, quando fizer, né, o seguro de internação, incluir o Senshin Iryo. Normalmente o seguro ele não fica muito mais caro só porque você colocou essa cláusula.
Lógico que, né, faça uma comparação de preços aí, tá bom? Aí, o que eu trouxe mais também? Ah, outra curiosidade também, que talvez vocês não saibam, é que nesses seguros tem como você colocar cláusulas, ou dependendo da seguradora, isso daqui ele já vem junto, que é um bônus saúde, né, Kenko Iwaikin. Então, por exemplo, se você atingir até certa idade e sem, né, totalmente saudável, a seguradora ela te volta um valor X, ou, né, eu trouxe até outro exemplo aqui, a cada 3 anos é pago um valor referente a 5 vezes o valor da internação. Então, se você fez um valor de internação de 10 mil ienes, eles pagam 50 mil ienes. Aí isso aqui vai variar também de seguradora para seguradora, mas existe esse tipo de cláusula. E eu gostaria também que nessas horas vocês tivessem uma mente rica, né? Tentarem ver um pouco como que funciona por trás das coisas, sabe? Eles vão dar, tá? Certo, eles vão dar 50 mil ienes ou eles vão reembolsar um valor X. Da onde que tá saindo esse dinheiro? Por fim, é das parcelas que você pagou o seguro todos esses anos. Então, normalmente, seguro que não tem esse Kenko Iwaikin, ele costuma ser mais barato. Então, ao fazer comparação de preços também de seguradora para seguradora, apesar de, né, bônus, né, para aparentar ser uma coisa legal, sempre tenham esse olhar crítico e pensem, né, de onde que tá saindo esse dinheiro? Será que se eu fizer outro seguro que não tenha esse bônus, não saia mais barato? Então, né, façam essa comparação e façam, né, um contrato com inteligência financeira. Tá bom? Então eu trouxe aqui, né, uma reflexão aqui para vocês. Vamos rever nossos seguros, né? Agora que você aprendeu sobre alguns benefícios, como que funciona, é a hora de rever os seguros, né? Lógico que eu sempre recomendo para vocês, né, aula passada, aula retrasada, tenha um bom corretor de seguros para te auxiliar, mas agora que vocês aprenderam também como que funciona, é hora de vocês mesmos poderem analisar e ver se realmente aquele seguro ele está apto ao que você está procurando, ou se ele tem coberturas demais, coberturas que você às vezes não necessitava. E eu trouxe uma tabela para vocês lá no canal do Telegram, para vocês poderem se organizar. Vou fazer aqui junto com vocês também. Lá no canal do Telegram, quem ainda não tá no canal do Telegram, entra que essa tabela vai estar lá, tá? Eu coloquei para vocês. Vou até ampliar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, como que você pode se organizar aqui, então, de acordo com essa tabela? Você pode colocar aqui o nome das seguradoras. Eu coloquei 3 lugares aqui para vocês escreverem sobre seguro de vida, porque às vezes, né, o marido e a mulher, cada um tem um seguro de vida, né? Ou às vezes tem um seguro de vida que é feito pelo seu contratante, né? Como eu comentei também na aula passada, às vezes, tá? Não é toda empresa, mas empresas grandes, eles fazem um Dantai Hoken, onde eles pegam e faz um contrato conjunto de todos os funcionários de seguro de vida, né? Então, dependendo de onde você trabalha, se for um local bem grande e você for contratado direto, às vezes você já tem um seguro de vida através da sua empresa. Então, vocês podem estar se organizando, né? Colocar o nome da seguradora, qual tipo de seguro que é, quem que é o contratante. Daí, por exemplo, se for pelo Caixa, aqui você vai colocar o nome do Caixa, quem que é o assegurado, no caso você, e quem que vai ser o beneficiário, né, no caso da sua esposa ou seus filhos. Aqui também vocês podem colocar o valor assegurado, o vencimento desse seguro. Como eu expliquei na aula passada, retrasada, né, que eu falei sobre seguro de vida, normalmente seguros de vida que tem vencimento, eles são mais baratos do que aqueles que perpétuo, porque afinal um dia morreremos, né? Então, se um dia a seguradora ela vai ter que desembolsar esse dinheiro, então normalmente o seguro que é Shushin, que é aquele que vai, né, até você morrer de verdade, ele costuma ser mais caro. Aí o valor de resgate, inclusive eu coloquei aqui, ó, valor atual do resgate. Até coloquei outra cor aqui. Por quê? Porque se é um valor que você pode retirar agora, ele é um patrimônio, ele é um dinheiro. Então esse daqui você pode colocar lá na primeira planilha. Quem está aqui desde a aula 1, você pode colocar lá naquela primeira planilha de planejamento financeiro o tanto que você tem de dinheiro agora. E o valor anual, né? Afinal, o valor que sai do seu bolso
anualmente, você vai colocar aqui também, e também vai incluir na planilha do planejamento financeiro que eu entreguei na aula 1. Aí eu coloquei até um espacinho aqui para vocês colocarem o número do apólice e o número da seguradora. Por quê? Porque isso aqui é o principal, né? Porque se acontecer alguma coisa com vocês, né, ou o seu filho ou sua esposa vai ter que ir atrás dessa seguradora. E às vezes só com o seu nome, às vezes eles vão demorar para checar se você tem o seguro mesmo ou não. Então, se tiver o número da apólice, é muito mais fácil e prático. Então, se organizem aqui. Fora isso, eu coloquei aqui também nessa tabela um lugar que vocês podem colocar sobre outros seguros. Seguro de incêndio, seguro de automóvel. Eu coloquei 1, 2, 3, que às vezes aí na casa de vocês tem mais de um carro. Seguro de bicicleta. Então, coloquem aqui o nome da seguradora, o valor anual. Aqui, inclusive, eu até poderia... Acho que eu vou até colocar aqui de outra cor, que isso aqui também é importante, né? O quanto que sai do bolso de vocês anualmente, o número da apólice e o número de telefone para entrar em contato com a seguradora. Então aproveitem essa aula de hoje para rever os seguros, né? Ver se é o suficiente, ou às vezes é demais, às vezes vocês poderiam estar pagando um seguro mais barato e com esse dinheiro fazer um investimento, por exemplo. Então é hora de parar e analisar e rever os seguros. Aqui, inclusive, é um grande pilar do que você consegue cortar gastos, na verdade, porque o seguro, ele é um gasto fixo. Todos os meses paga um valor X, ou anualmente paga um valor X. Então, é uma das coisas que dá para reduzir, né? Quem quer cortar gastos, aproveitar e, né, essas aulas semanais e cortar gastos da casa, o seguro, rever os seguros é um dos principais locais que você pode estar cortando uma boa parte dos gastos da sua casa. Lógico que não pode reduzir demais também, né? Tem que realmente ver. E se for desnecessário, né? Aí sim. Eu acho que acabou. Será que acabou? Então eu vou deixar essa planilha para vocês lá no Telegram. Quem ainda não entrou lá no canal do Telegram, entre. Tá? Quem já tá lá no canal do Telegram, tá disponível já para vocês essa planilha. E eu trouxe aqui também, né, o principal, a melhor prevenção que vocês podem fazer nesse caso de internação, cirurgia. Claro que tem muitas doenças que são hereditárias, mas a maior prevenção é com a saúde. Então, invistam em saúde. Tenham uma boa alimentação, exercício. Eu sei que a vida é corrida, né? Quem faz muito zangueou, mas, né, uma caminhada, isso já ajuda muito. Tá bom? Então, convido vocês novamente aí lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram é @ClarisseMiyamoto, Clarice com 2 S, Miyamoto sem Y. Aguardo vocês. Até mais e até semana que vem.